RTX 2060 em jogos. Bom, começando aqui pelo Alan Wake 2, utilizando aqui as configurações gráficas basicamente tudo no mais baixo possível, a gente já obteve aqui uma média de 50 FPS. E sim, jogando eu não senti nenhum tipo de travamento, o jogo estava graficamente falando muito bonito. Eu não sei como é que esse gráfico aqui é o gráfico do low, mas enfim, estava muito bonito e a gameplay estava bem suave. Então, se você quer jogar o Alan Wake 2 com RTX 2060, você vai conseguir jogar tranquilamente. Not a bad place to get murdered. Damn. Should have brought an umbrella. Indo agora para o Apex Legends. O Apex Legends é um jogo competitivo, então a gente dá prioridade por questões de FPS, ter o mais alto FPS possível. Bom, aqui nossa média a gente obteve 129 FPS na média, tá? Então isso pode variar para cima ou para baixo, vai ter momentos que vai estar mais alto, vai ter momentos que vai estar mais baixo. E assim, 120 FPS para um jogo competitivo é super jogável, tá? Então aqui não tem muito o que falar. A gente pode até dizer que o limitante aqui está sendo o meu processador, beleza? Porque a placa de vídeo está ali em torno ali dos seus 80, acaba variando para cima, né? Para cima e para baixo o uso da placa de vídeo, mas se você tivesse o processador um pouquinho mais potente do que o que eu estou utilizando aqui, você conseguiria sim atingir ali mais ou menos ali uma média de 140 FPS, mais ou menos. That's on me. Another level means another straight on survival lead. Hey, right here. Hold on, I need to heal. Shoot an enemy. Taking fire. Indo agora para o CS2. CS2 é um jogo competitivo, então a gente dá prioridade por questões de FPS. Bom, utilizando aqui as configurações competitivas, a gente obteve aqui uma média de 230 FPS, o que é uma média para um jogo, né, competitivo, é uma média muito boa. E é claro, essa média pode variar para cima ou para baixo, beleza? E assim, a limitação está sendo sim do meu processador, beleza? Então aqui você até conseguiria atingir, sei lá, uns 300 FPS mais ou menos se você tivesse um processador mais potente, seja por núcleo, por frequência do processador, né? A frequência ser mais alta do que o que eu estou utilizando aqui, ou então até mesmo utilizar memórias com frequências mais altas. Tudo isso aí acaba influenciando para você ter um FPS mais alto. Indo agora para o Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 é um jogo de história, então a gente dá prioridade por questões gráficas, beleza? E bom, utilizando aqui basicamente o preset no Ultra, né, com o DLSS ativado no modo qualidade, a gente obteve aqui uma média de mais ou menos 54 FPS. Nesse início do benchmark é a parte mais pesada, né, que tem muita gente ali concentrada num pequeno espaço e graficamente falando tem muita coisa, muita partícula, tem muita luz e iluminação, então acaba pesando bastante esse início. E se nesse início aqui a gente já obteve ali em média de 50 FPS, então quer dizer que daqui pra frente, né, conforme você for passando o jogo ali, você vai conseguir jogar tranquilamente, porque vai se manter nessa média. Então, cara, para o Cyberpunk 2077, a RTX 2060 continua sendo uma ótima placa de vídeo. Indo agora para o Dragon Ball Sparking Zero. Dragon Ball Sparking Zero é um jogo de luta, e sendo um jogo de luta, normalmente o pessoal dá preferência para ter um gráfico mais bonito, beleza? Então aqui vocês podem perceber aí que a nossa média ficou em torno dos 57 FPS, mas isso pode cair em margem de erro, tá, pessoal? Então às vezes você testa ali e, sei lá, aconteceu alguma coisa, o jogo não carregou direito, aí você vai lá, testa de novo e aí atinge a média ali de 60 FPS cravado. Mas como vocês podem ver, a maior parte do tempo aí fica ali nos 60 FPS, né, com a RTX 2060. Ou seja, se você quer jogar o Dragon Ball Sparking Zero com a RTX 2060, ela vai dar conta tranquilamente, mesmo com os gráficos tudo no mais alto possível, beleza?
Indo agora para o Fortnite. Fortnite é um jogo competitivo. Sendo um jogo competitivo, a gente dá prioridade por questões de FPS, beleza? Então a gente dá prioridade para ter o mais alto FPS possível. Estamos utilizando aqui as configurações gráficas no modo Performance e como vocês podem ver, a gente teve uma média ali de mais ou menos 210 FPS. Esse aqui é o modo OG, se eu não me engano, é um modo mais antigo do Fortnite. Então eu não sei se tem um Battle Royale ali que tem um mapa mais pesado, algo do tipo, mas o teste aqui foi feito no modo mais antigo, né? No Battle Royale clássico, vamos assim dizer. E cara, 210 FPS para um jogo competitivo tá super jogável, né? Pelo amor de Deus. Lembrando, claro, que se você tiver um processador mais potente que consiga entregar mais FPS do que o que eu estou utilizando nesse teste, sim, a RTX 2060 vai conseguir te entregar mais FPS do que esses 210. E agora para o GTA V. GTA V é um jogo de história, então a gente dá prioridade por questões gráficas, beleza? Então estamos utilizando aqui basicamente tudo no mais alto possível, só alguns filtros ou outros ali que estão desativados, beleza? E como vocês podem ver, né, uma média de 124 FPS para um jogo de história, ou seja, super jogável. Jogos de história a partir de 60 FPS já é o ideal. Indo agora para o Hogwarts Legacy. O Hogwarts Legacy é um jogo de história, então a gente dá prioridade por questões gráficas, beleza? Então estamos utilizando aqui, né, basicamente tudo no Ultra. E como vocês podem ver, a gente obteve aqui uma média de 51 FPS, bem próxima dos 60. Então, assim, pelo menos pra mim tá super jogável. E lembrando que a gente tá com os gráficos no Ultra, então tá no máximo do máximo possível. Então se você quiser, eu quero atingir 60 FPS, então você diminui um pouco ali as questões gráficas que você vai conseguir sim atingir os 60 FPS. Indo agora para o PUBG. PUBG é um jogo competitivo, e sendo um jogo competitivo a gente dá prioridade por questões de FPS. Então a gente bota os gráficos lá no mais baixo possível para obter a maior taxa de FPS possível. Aqui no PUBG a nossa média foi de mais ou menos ali 126 FPS. Isso varia bastante, depende do local onde você tá, beleza, do mapa em que você está jogando, mas pelo menos nesse mapa e nesse local aqui que a gente testou, né, a gente passou ali, esperou o jogo carregar um pouquinho, deu uma média de 126 FPS, o que para um jogo competitivo tá bem jogável. Indo agora para o Rainbow Six Siege. O Rainbow Six Siege é um jogo competitivo, e sendo um jogo competitivo a gente dá prioridade por questões de FPS, para ter o mais alto FPS possível. Bom, aqui no Rainbow Six Siege a nossa média foi de 180 FPS, o que para um jogo competitivo tá muito bom, né? Assim, obviamente, quando a gente coloca uma média de 180, não quer dizer que ele vai ficar só a 180, é uma média, tá? Então pode variar para cima ou para baixo, beleza? E cara, para o Rainbow Six Siege é super jogável 180 FPS, beleza?
beleza? E sim, aqui o limitante está sendo mais a nossa placa de vídeo do que o nosso processador. Então se você quisesse atingir uma taxa de FPS média mais alta ou até mesmo picos, né, taxas máximas de FPS mais altas, você teria que ter uma placa de vídeo mais potente. Indo agora para o Red Dead Redemption 2, o Red Dead Redemption 2 é um jogo de história, e sendo um jogo de história a gente dá prioridade por questões gráficas, beleza? Basicamente aqui eu coloquei a barrinha ali do preset, beleza? Tem uma barrinha ali na questões gráficas no meio, que basicamente é um preset balanceado. E sendo um preset balanceado, algumas coisas vão pro Ultra e outras coisas vão pro médio, beleza? É para priorizar, chegar no mais próximo, ter o gráfico mais bonito possível e ter o mais alto FPS possível, beleza? E cara, utilizando esse preset balanceado, o jogo tá super bonito e a gente obteve uma média de 64 FPS, o que para um jogo de história é super jogável. E cara, os gráficos estão incrivelmente bonitos, então não tem do que reclamar aqui. Indo agora para o Sekiro. Sekiro é um jogo de história, e sendo um jogo de história a gente é priorizado por questões gráficas. Basicamente estamos utilizando tudo no mais alto possível, né? Todas as configurações gráficas no máximo, e a gente obteve aqui uma média de 60 FPS. O jogo em si ele é cravado a 60 FPS, beleza? Não tem como você passar disso, ou seja, basicamente super jogável. A gente está no FPS máximo do jogo, o jogo está incrivelmente bonito, tá muito fluido, e a nossa placa de vídeo está dormindo junto com o nosso processador. Eles estão utilizando 30% do processador e a placa de vídeo 60-50% dela. Então super jogável aqui o Sekiro com RTX 2060. Indo agora para o Silent Hill. Silent Hill é um jogo de história, e sendo um jogo de história a gente é prioridade por questões gráficas. Porém, para esse jogo aqui, foi um pouquinho difícil a gente conseguir atingir ali os 60 FPS cravado e manter um preset gráfico bonito. Então vejam aí direitinho as configurações que eu coloquei, porque tem algumas coisas que você vai precisar mudar. E sim, foi necessário utilizar o DLSS no modo qualidade, e a nossa média de FPS foi para 51, ou seja, mesmo mexendo em muitas coisas ficaram no médio baixo. O gráfico tá bonito, mas a gente não conseguiu atingir os 60 FPS, ou seja, a RTX 2060 para alguns jogos mais lançamentos, né, mais modernos, já tá sentindo um pouco ali de dificuldade de chegar nos 60 FPS. Mas cara, isso não quer dizer que tá injogável. 51 FPS, cara, muito liso, tanto até que não passei exatamente do tutorial, mas cara, eu cheguei nessa parte aí que sei lá, uns 15-20 minutos de gameplay, porque o jogo me prendeu e tava super jogável. Indo agora para o The Finals. The Finals é um jogo competitivo, e sendo um jogo competitivo ainda é prioridade por questões de FPS. Então basicamente utilizando aqui o preset no low, a gente obteve aqui uma média de 78 FPS. E sim, aqui estamos sendo limitados por a nossa placa de vídeo. Se eu estivesse utilizando uma placa de vídeo mais potente do que a 2060, eu conseguiria sim atingir uma taxa de FPS mais alta. Quanto mais alta? Depende, tá? Provavelmente ali em torno dos 120 FPS seria o máximo que o meu processador conseguiria chegar, beleza? Mas sim, aqui estamos sendo limitados, mesmo sendo um jogo competitivo, estamos sendo limitados pela nossa placa de vídeo.
Indo agora para o The Last of Us Part 1. The Last of Us Part 1 é um jogo de história, e sendo um jogo de história a gente dá prioridade por questões gráficas, beleza? Sim, aqui vai ser necessário você utilizar DLSS, porque o The Last of Us em si é um jogo bem mal otimizado, tá? Aqui as configurações do preset gráfico foi colocado tudo no automático, beleza? E muitas coisas ali foram para o médio, beleza? E a gente obteve ali uma média de 59 FPS, que é bem próximo ali dos 60. Dá pra gente arredondar para 60. E o jogo continua bonito, tá? Tem um gráfico ali bonito, né? Para o jogo, o gráfico do jogo é nessa qualidade mesmo. Então tá um gráfico bonito e ainda com a média de FPS nos 60, que para um jogo de história é o ideal, né? Para um jogo de história 60 FPS seria o ideal. Indo agora para o Valorant. Valorant é um jogo competitivo, e sendo um jogo competitivo a gente dá prioridade por questão de FPS. Bom, 294 FPS na média. Para você tá bom? Eu acredito que para 99% dos jogadores de Valorant, vamos dizer que tá super jogável, né? E a gente, jogos competitivos, né, também é super importante o 1% low. Você tem que olhar ali também 1% low, que tá em 115, 130 FPS. Ou seja, o 1% low para você tá ok? Se tá ok, então, cara, tá super jogável o Valorant aqui, beleza? Bom, no mais é isso. Esse foi o teste. Espero que eu tenha te ajudado. E valeu. Falou.